Hoje vamos aprender as figuras planas. Vocês sabem quais são os tipos que tem? Prestem atenção que nós vamos contar para vocês. Vocês sabem o que é isto? É muito fácil. É um círculo, bem redondo. É tão redondo quanto o corte deste limão. Ou como este relógio. É super tarde. E esta figura é muito parecida com um círculo, mas não é. Ela se chama oval. Como vocês podem ver, está um pouco esmagadinha dos dois lados. Tem a forma dessa bola de rugby. Ou deste ovo. Ui, isso não é mais um ovo. Este é um triângulo. É um polígono de 3 lados e 3 ângulos. O triângulo é como este pedaço de queijo. Ou como este pedaço de pizza. Que cara boa! Aqui temos um quadrado. O quadrado é como um pão de forma. Ou como esta bolacha. Vamos parar de falar de comida que está me dando uma fome. Isto é um retângulo. Também tem 4 lados, que nem o quadrado. Mas os 4 lados não são todos iguais. Só estes dois e estes dois. O retângulo tem a forma desta nota. Ou deste porta-retrato. Aqui temos um losango. Os 4 lados são iguais, mas os ângulos não. Ou seja, este e este são iguais e este também. O losango é como a joia desta coroa. Ou como esta pipa. Este aqui é um pentágono. Os pentágonos têm 5 lados. 1, 2, 3, 4 e 5. O pentágono é como esta casa de passarinhos. Ou como as costuras desta bola. Por último, eu vou ensinar o que é um hexágono. O hexágono tem 6 lados. É como esta placa de pare. Ou como esta colmeia de abelhas. Ai, espero que elas não fiquem bravas com a gente. Vamos revisar. Círculo. Oval. Triângulo. Quadrado. Retângulo. Losango. Pentágono. Hexágono. Agora vocês já conhecem as figuras planas. Muito bem! Legal essa parte de conhecer um pouquinho de figura plana, né? A gente tinha visto um pouquinho sobre figura espacial. Agora a gente entrou na figura plana. Muito bacana esse videozinho explicando pra gente. Mas olha só, o quarto da Sabrina, aí na página 94. Ela vai desenhar e pintar figuras, e para isso ela contornou cada uma das faces da pirâmide de outras figuras geométricas espaciais que a gente já viu. Então aí no quadro vocês podem ver, no desenho da folha do caderno de vocês, aí na unidade, nessa parte número 2, a gente tem a Sabrina. E aí, nessa imagem aqui, ó, que a gente tem do lado, vocês estão vendo a imagem aí no livro, a verdinha? Nessa imagem aqui, ela está indicando que as figuras verdes são os retângulos e as azuis, pentágonos. Então, olha só, os pentágonos e os retângulos formaram essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Essa imagem espacial. Depois a gente tem aí no cantinho da mesa uma imagem alaranjada, olha só ela. Acompanhem o livro com vocês. Então, as figuras alaranjadas, elas são os retângulos, né? Que é essa parte aqui de fora. E a figura amarela, as figuras amarelas, elas são chamadas de hexágonos, que foi como a gente viu aí no videozinho, de figuras planas. Por último, a Sabrina também está montando aqui, ó, uma pirâmide. A pirâmide ela é composta pelas figuras do triângulo, né? As figuras planas do triângulo, e a base dela é quadrada, tá? Então, para formar as figuras espaciais, a Sabrina precisou usar figuras planas. Cada partezinha da
figura espacial é uma figura geométrica plana, tá? Sabrina montou então, pessoal, 3 figuras geométricas espaciais usando umas figuras planas. Entre as figuras que a Sabrina desenhou, quantas são? Quadrado. Vocês vão colocar aí no exercício número 1. E triângulo? Quantos triângulos tem ao todo aí no quadrinho que vocês estão vendo? E retângulos? E pentágonos? E hexágonos? Então, a gente tem que sempre lembrar que quadrado é esse que tem 4 lados iguais, que nem a base da pirâmide, tá? Triângulo são que tem 3 pontas, né? O triângulo, nosso triângulo, figura plana. Os retângulos são compostos por 2 lados iguais na vertical e 2 lados iguais na horizontal, tá? Então, a gente tem que lembrar disso, que o retângulo é um pouco mais compridinho do que o quadrado. O pentágono, ele tem 5, porque penta é 5. Então, o pentágono tem 5 lados, né? 5 pontinhas. E o hexágono? O hexágono tem 6. Hexa é 6, tá? Então, eu tenho que lembrar sempre disso. Penta é 5, hexa é 6, tá? E aí a gente vai guardando as pontinhas das imagens, das figuras planas, e vai ficar mais fácil para a gente memorizar. E aí, nesse exercício, vocês não vão colocar os lados, tá? Vocês vão colocar as figuras que a Sabrina montou, quantas são, e vão colocar aí nesse espacinho chamado lacuna, né, no tracinho. Então, ali a gente tem quantos quadrados na figura? Ela usou um quadrado só, foi só na base da pirâmide, certo? Tem mais algum quadrado? Não. E triângulo? Ó, tem 4 aqui, tem mais triângulo em outro lugar? Vocês vão colocando lá para ter a resposta aqui nesse primeiro exercício, combinado? E na página 96 a gente tem o desenho do Jorge. Olha só, o Jorge, ele usou um copo para desenhar um círculo na sua folha. Então ele pegou lá um copo, uma folha e um lápis, ele fez o contorno da boca do copo, formou um círculo e pintou o círculo de azul. Tá vendo como ele fez? Note que ele usou um copo para desenhar esse círculo. Quais outros objetos podemos usar para desenhar esse círculo? Então, para desenhar um círculo, que objetos que eu posso usar? Não precisa ser necessariamente do tamanho do copo. Ele pode ser menor. Mas que objetos que a gente pode usar aí para fazer um círculo numa folha? No nosso exercício número 2, a gente tem uma figura aí, né? Um quadro. Esse quadro, ele é feito por uma moça. Essa moça chama Tarsila do Amaral. A gente vai conferir esse vídeo agora rapidinho para saber quem que é essa pintora, tá? Para que a gente possa fazer nosso exercício número 2. Confere o vídeo. Mas o que é isso, Trácio? Tá maluco? João, você não sabe o que eu vi. Deve ter sido alguma coisa assustadora para você sair correndo desse jeito pelo museu. Nem quando a criançada tá aqui você corre assim? Dessa vez é pior, João. Muito pior. Como assim? Eu tenho medo que as crianças sem querer pisem em mim. Por isso eu fujo delas. Mas como elas têm uns pezinhos pequenos, eu sempre escapo. Só que agora, eu tava passando pelo nosso buraco e vi uma coisa. Mas que coisa? Um pé gigante, Jean! Tão grande que só dava ele. Era uma pessoa meio esquisita, com uma cabecinha pequena e esse pezão enorme. Deu medo só de olhar. Se ela pisasse em mim, já era o velho Trácio. E onde é que tá essa pessoa com pé gigante e cabeça pequenininha? Lá na sala nova, João. Mas eu não fui lá. Eu só olhei pelo buraco e saí correndo. Deixa eu ver. Posso saber do que o senhor está rindo? Ela não pode pisar em você, Trácio, porque é uma pintura. Aliás, é talvez a pintura brasileira mais famosa. Vamos lá ver.
Este, meu caro Trácio, é o Abapuru, uma obra-prima da arte brasileira pintada pela Tarsila do Amaral, uma artista modernista. Modernista? Modernistas eram aqueles que criaram a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, né? Que tiveram a ideia de fazer uma arte que fosse diferente daquela arte tradicional da época que todo mundo estava acostumado. Isso mesmo! O Abapuru foi pintado pela Tarsila como um presente para o marido dela na época, o escritor Oswaldo de Andrades. Ele deve ter tomado um baita susto com esse pezão aí. Dizem que ele levou um susto mesmo. A Tarsila, que tinha um dicionário de Tupi-Guarani, quis batizar o quadro como Abapuru, que na língua dos índios significa homem que come. Come? Comida? Cadê? Onde? O Abapuru é um dos quadros mais importantes das artes plásticas no Brasil. A partir dele surgiu o movimento antropofágico. O movimento queria que os artistas brasileiros devorassem as técnicas e obras estrangeiras, transformando tudo em algo bem brasileiro. Tá vendo? E você não me deixa devorar as obras aqui do museu. E o tal do Oswald queria que os artistas devorassem as obras estrangeiras. Mas eu vou explicar melhor, Trácio. Quando a gente diz devorar, não é só no sentido de comer. Devorar algo também significa absorver rapidamente. Essa brincadeira de usar a mesma palavra para coisas diferentes é o tal sentido figurado. Tá bom, entendi. Eu não vou mais comer obra nenhuma. Agora me diz, antes desse devora, não devora aí, a Tarsila pintava o quê? Muitas coisas. A Tarsila começou estudando escultura, mas logo descobriu que queria mesmo era pintar. Aí ela foi estudar pintura em Paris. Lá na sua terra. Pois é. Nessa época, as obras de Tarsila eram mais suaves. Essa aqui se chama Chapéu Azul. E depois? Em 1922, ela voltou ao Brasil e pôde ver de perto a arte que os modernistas estavam fazendo. Já sei. Aí ela começou a mudar o jeito de pintar. Exatamente. Ela começou a pintura pau-brasil, com temas e cores bem brasileiros. Brasileiros e franceses, né, Jean? Esse é o famoso Carnaval em Madureira. A Tarsila veio de Paris passar o Carnaval de 1924 no Rio de Janeiro e pintou esse quadro, com a Torre Eiffel, no Rio. Mas a Torre Eiffel não fica em Paris, Jean? Claro, Tássio. Mas os artistas têm essa permissão para pintar o mundo como eles veem. Epa, aqui ela já mudou de novo o jeito de pintar. Essa é a Cuca. Na época, a Tarsila escreveu para a filha e disse que estava fazendo um quadro bem brasileiro, com um bicho esquisito. Esquisito mesmo. Será que ele saiu daqui? Sei não, Trácio. Mas reparo nas cores fortes das pinturas da Tarsila. Essa é a fase mais importante da carreira dele. A fase antropofágica, que veio depois do Abapuru. Esse aqui é bem parecido com o Abapuru. Esse se chama antropofagia. É uma mistura de Abapuru com outra pintura chamada a negra. Puxa, Jean, esse papo todo de antropofagia, comer, devorar, não preciso nem dizer, né? Sei, você está morrendo de fome. Estou, mas eu pensei em outra coisa. Uma coisa que vai, como é que você diz mesmo? Revolucionar a arte. E o que é que vai revolucionar a arte? Um retrato meu. Seu? Pois é, tô até vendo. Traça, Puru, a traça que come.
Ô, Jean, o que eu disse de errado? Ora, Traja, me faz favor. Seria o início de um grande movimento artístico. Sei. E você também ficaria muito famoso. Eu? Claro, você vai poder contar a minha história depois. Desde o comecinho. Bem legal o trabalho aí da Tarsila do Amaral, né, pessoal? Eu vou deixar aí para vocês também esse site aqui que vocês estão vendo, ó, da Tarsila do Amaral. Nesse site vocês vão ter várias obras delas. Estão vendo aqui as obras do lado? A gente tem Primeiro Anos, tem a segunda ali, ó, Início do Cubismo, Pau-Brasil, a última ali, ó, Antropofágica. Tem várias obras, tem a Social, dos anos 30 aos anos 50, Neopau-Brasil, Primeiros Anos. Então, nesse site a gente consegue ver várias obras dela e também tem alguns trabalhos aqui, né? Uns materiais para que a gente possa trabalhar, trabalho escolar, se a gente quiser fazer também algum trabalhinho relacionado à Tarsila do Amaral, que a gente vai fazer aí em artes. Então, eu vou deixar esse site aqui da Tarsila do Amaral aí, junto com o material da aula de hoje, tá? Depois, se vocês quiserem conferir, tem aqui a biografia dela, tudo escrito quem é ela, tá? Tem bastante coisa aí sobre a Tarsila do Amaral. Agora, voltando para a nossa atividade, a gente tem o exercício número 2 aí, né? E ele tem uma das obras da Tarsila do Amaral, que é essa, olha. Essa é de 1924. Bom, o que ele está pedindo para que a gente faça? Ele fala um pouco da Tarsila do Amaral, que ela usa cores vivas e vibrantes para fazer as suas obras, né? E em uma das suas obras, ela retratava a temática brasileira como paisagens rurais e urbanas. Então, ela retratava muito a paisagem rural e paisagem urbana, além da fauna, da flora e também do folclore. Então, essa é uma da tela que a gente já viu. E a pergunta da atividade é: quais figuras geométricas podemos observar nesta tela? Então, aí são desenhos de figuras planas. Quais as figuras planas que a gente consegue ver nessa imagem? Eu quero que vocês montem aí, escrevam no cantinho da folha, no espaço, as figuras geométricas planas que vocês conseguem identificar nesse trabalho, nessa obra da Tarsila do Amaral. Depois que vocês registraram aí essa parte de figuras planas que existem no quadro da Tarsila do Amaral, nós vamos para outra atividade. E para ilustrar essa atividade, a gente vai precisar de duas coisas. A primeira é conferir a história da onde surgiu o Tangram, tá? O que é isso? O que é esse material? Então, confere aí da onde que veio essa história do Tangram. Há muito tempo atrás, na antiga China, um monge chamado Yan atribuiu ao seu amigo Shang uma grande missão. Ele teria que viajar pelo mundo e desenhar tudo o que via com muita atenção. Na placa de argila, começou a ilustrar e, de tão encantado, se distraiu, tropeçou e caiu, deixando o quadrado se partir em 7 pedaços. Shang então ficou desesperado, mas logo percebeu que os 7 pedaços eram mágicos e pelo caminho formou, e com as 7 peças desenhou homem e cavalo cavalgando, gato imponente, coelho valente, galinha do mato, ponte diferente, casa encantadora, barco navegando, entre outras coisas. Ao retornar, ele contou ao mestre Yan o que se passou, e ambos concluíram que a missão foi cumprida, pois com as 7 peças partidas, as formas criaram vida. Legal essa parte aí do Tangram também, né, pessoal? O Tangram, então, é um material que a gente usa para fazer figuras de diversas formas, diversos tamanhos, e
a gente vai ter a oportunidade de usar esse Tangram em casa. Para isso, eu preciso que vocês vão lá na página final do livro, na página 245, e destaquem essa parte aqui, ó, que é o Tangram. Vocês vão notar aqui em cima, ele vai estar escrito material complementar da página 98, tá vendo? Material complementar. Porque a gente vai fazer os exercícios da página 98 com essas figuras geométricas, tá? Então, vocês vão destacar uma por uma. Bom, pessoal, como vai ficar, então? Eu vou destacar tudo e ele vai ficar assim, ó. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Então, nosso Tangram ele tem 7 peças, igual o vídeo que a gente assistiu aí. E aí, depois que a gente já destacou o material complementar, a gente vai para o exercício A, tá? Com algumas peças do Tangram, é possível construir figuras geométricas. Escreva o nome de cada uma das figuras geométricas obtidas a seguir. Então, eu tenho assim, com o Tangram, usando um Tangram, eu consigo montar outras figuras geométricas, né? O Tangram ele é cheio de figuras geométricas, mas eu também consigo montar outras figuras geométricas a partir do Tangram. O que vocês vão fazer nesse primeiro exercício? Vocês vão juntar essas partes que ele está pedindo aí. Vocês estão observando que cada um tem uma cor, né? Então aí está usando 2 vermelhos e 1 verde. Que figura geométrica formou aí, pessoal? Ele formou essa figura geométrica aqui, né? Juntou essas peças aqui. Que figura geométrica eu tenho? Qual é a figura geométrica que formou aí? Tá? Vocês vão anotar aí embaixo. A mesma coisa no próximo que também tem uma figura verde e 2 vermelhas. Qual é a figura geométrica que a gente tem usando essas peças? E a mesma coisa na última usando uma amarela e 2 vermelhas. Tá? Vocês vão escrever qual é o nome da figura plana que formou em cada uma desses itens. Depois ele pede para a gente construir com as figuras do Tangram um triângulo e um retângulo. Como que a gente vai montar isso? Ele quer que a gente construa um triângulo e um retângulo usando um quadrado e 2 triângulos. Olha. Ele quer que a gente utilize essas 2 pecinhas para montar o triângulo e um retângulo. Será que vocês conseguem montar um retângulo e um triângulo usando essas pecinhas? Tenta montar, registra com foto e me manda, tá bom? Na letrinha C, em cada ficha abaixo aparece o nome de uma figura geométrica e a quantidade de peças do Tangram usada em sua construção. Com algumas peças desse Tangram, construa cada uma das figuras indicadas. Então, ele está pedindo lá. Primeiro item. Faça um quadrado com 2 peças. Então, como que eu vou fazer um quadrado com 2 peças do Tangram? Pensa aí. Um triângulo usando 4 peças. Um retângulo usando 4 peças. Tá? Então, vocês vão usar as peças aí, o tanto de peças que ele está pedindo, para montar um quadrado, um triângulo e um retângulo. Tá? Presta atenção na quantidade de peças que ele está pedindo. Assim que conseguir também, tira uma foto e envia na plataforma. Tá bom? Letra D. Usando todas as peças do Tangram, construa um pentágono e um hexágono. Então, pentágono 5 lados e um hexágono 6 lados. Volta lá atrás se vocês não lembrarem quais são essas figuras. Combinado? E aí, a gente vai para o nosso exercício número 4, sobre figuras geométricas planas. Brincadeiras, dança de quadrilha, canjica, pamonha, pipoca, elas não podem faltar na festa junina, não é mesmo? E a gente viu isso aí nas nossas festas juninas que a gente promoveu em casa, né? Mas é preciso caprichar na decoração e as bandeirinhas dão um destaque especial à festa. É lógico, né? Bandeirinha lembra muito festa junina. Arthur está confeccionando algumas bandeirinhas em papel colorido para a festa junina da sua escola. Veja os tipos de bandeirinhas que ele está fazendo. Então, a gente tem tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é desse tamanho e o tipo 2 aí, desse tamanho também, ele está usando o papel colorido. Agora, letrinha A. As bandeirinhas do tipo 1 e do tipo 2, elas têm o mesmo tamanho, gente? É do mesmo tamanho? Verifica. Em qual tipo de bandeirinha o Arthur vai usar mais papel? Ele vai usar mais papel na bandeirinha tipo 1 ou na bandeirinha tipo 2? Letrinha C. O Arthur também confeccionou algumas bandeirinhas de tipo
3, ou seja, menores que a do tipo 1 e maiores do que a da tipo 2. Entre as bandeirinhas abaixo, contorne a bandeirinha do tipo 3. Então, a gente tem aí a bandeirinha tipo 1 e a bandeirinha tipo 2 que o Arthur fez. Ele quer que a gente selecione, né, que a gente contorne qual das bandeirinhas aí do lado elas são do tipo 3. Como que eu vou identificar qual é do tipo 3? Bom, a bandeirinha do tipo 3, ela é menor do que a tipo 1 e maior do que a do tipo 2. Lembra que a do tipo 1 é desse tamanho e a do tipo 2 é desse. E a bandeirinha tipo 3, ela está entre a bandeirinha tipo 1 e a bandeirinha tipo 2. Letra D. Para confeccionar, ou então, para fazer, né, a bandeirinha do tipo 3, o Arthur, ele gastou mais ou ele gastou menos papel que para confeccionar a do tipo 1? Então, ele gastou mais papel para confeccionar a tipo 3 em relação à do tipo 1 ou ele gastou menos? Foi mais ou menos. Olha a tipo 1 e olha a tipo 3. Qual que ele gastou mais? Foi a do tipo 3 ou do tipo 1? E a mesma coisa no 2, tá? Vocês vão responder. A bandeirinha do tipo 3, ela tem mais ou menos papel do que a tipo 1 ou se ela tem mais ou menos papel que a tipo 2, tá? É só colocar aí na letrinha D. Vamos para número 5. Página 100 agora. Gisele pintou alguns quadradinhos em uma malha. Veja as figuras que ela obteve. Então, eu tenho aí a figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4 e a figura 5. São 5 figuras. Sem contar, estime, ou seja, tenta aproximar aí se a Gisele pintou a mesma quantidade de quadrinhos em alguma das figuras. E se sim, quais são elas? Só de olhar, vocês acham que a Gisele pintou a mesma quantidade de quadrinhos em quais figuras? Vocês conseguem fazer isso? Agora, conte a quantidade de quadrinhos pintados em cada figura e verifique se sua resposta está correta. Aí vocês vão conferir se ela pintou a mesma quantidade de quadrinhos nas figuras que você imaginava que tinham o mesmo número. Número 6. Felipe vai encapar as caixas abaixo com papel de presente. Então, ele tem aí 4 figuras geométricas espaciais, né? E aí o Felipe vai gastar mais papel para encapar a caixa azul ou a caixa verde? A caixa vermelha ou a caixa amarela? Vê aí. Qual que vocês acham que ele vai gastar mais papel por conta do formato? Qual que vocês acham? Letra B agora, hein? Complete o esquema com a cor da caixa correspondente. Então, é uma ordem crescente, do menor para o maior. Então, está escrito menor quantidade de papel, maior quantidade de papel. O que eu vou fazer? Eu vou olhar dessas 4 figuras, qual delas eu vou gastar menos papel? Vamos começar aqui, eu vou dar uma sugestão para ficar mais fácil. O que eu vou gastar menos papel aqui, pessoal, é a verde, não é? Então, eu vou pintar o primeiro quadrinho aqui de verde. Bom, depois desse que eu vou gastar menos papel, qual que vai gastar mais ou menos? É do menor para o maior. O primeiro começa no verde. Qual que vai gastar mais ali? Qual que vocês acham? Então, vocês vão pintar na sequência que aparecem as figuras aqui, de acordo com a quantidade de papel que vai ser utilizado, tá? A página agora é a 101, tá? A gente vai destacar as figuras do material complementar e responder os itens a seguir. Então, a gente vai lá no fundo do livro de novo e vai destacar a página 247, tá? Tá ao contrário aqui, mas é 247. Essa é a página que a gente vai destacar, tá? Material complementar da página 101. Então, são 4 quadrados verdes e dentro dele tem vários triângulos pequenos, né? Vários triângulozinhos, tá? Vocês vão destacar essa imagem, todas as figuras dela, tá? Destaca assim, ó, uma por uma. Vai destacar desse jeito. Depois que vocês destacarem tudo, ele vai falar lá na letrinha A. Usando as peças que você recortou, você acha que é possível cobrir as figuras representadas a seguir? Então, ele tem aí essa figura, que é um retângulo, né? A outra figura, que é um quadrado, e a outra que é um triângulo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as partezinhas verdes que vocês recortaram no material complementar e vocês vão encaixando ali dentro.
Não é para colar, tá, pessoal? Não cola. É só para fazer o teste. Ver se com as imagens que vocês recortaram, os triângulos pequenos, vocês conseguem preencher todo o espaço dessa figura do livro sem deixar nenhum espaço solto, tá? Nenhuma brechinha ali. Faz o teste, vai uma por uma e vê se conseguiu fazer em todas. Cobrir ela com um verdinho em todos, tá? Letra B. Em qual das figuras você acha que é necessário usar mais peça para cobrir? Depois que você fez o teste, vocês vão ver qual delas usou mais peça, tá? Letra C. Para cobrir alguma das figuras, você acha que será usada a mesma quantidade de peças? Se sim, quais são elas? E aí, pessoal, eu usei a mesma quantidade de peças para cobrir todas essas figuras? Ou teve alguma que eu cobri com menos peças e a outra com mais peças? Responde aí também. Letra D. Para verificar se a resposta dos itens anteriores estão corretas, determine quantas peças são necessárias para cobrir o retângulo, o triângulo e o quadrado. Então, eu vou cobrir e vou ver quantas peças de triângulo eu precisei para cobrir cada uma dessas figuras que tem aí no livro, usando o material complementar sem usar a cola nesse material, tá? Só para fazer o teste. E assim a gente chega no nosso último exercício, tá? Vocês vão guardar esse material para que a gente possa usar nas próximas aulas, tá? E eu vou deixar aqui uma imagem para que vocês possam observar. É uma imagem usando só Tangram, várias peças do Tangram, para montar animais ou objetos, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas imagens e vão tentar montar com um Tangram. Esse Tangram que a gente usou aí na aula de hoje. E vou mandar uma foto para mim com a imagem que você escolheu para montar com um Tangram, tá? Então, se eu escolhi um gatinho, eu vou montar o gatinho, vou mandar uma foto para a tia lá na plataforma. Combinado? Espero que vocês consigam brincar bastante aí com o Tangram, dá para fazer várias coisas e que seja uma aula super divertida. Eu vejo vocês amanhã e uma boa atividade para vocês aí.